Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir a todos que abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura aqui de 4 versículos. João, capítulo 1, versículo 10. João, capítulo 1, versículo 10. João, capítulo 1, versículo 10 diz assim: Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Peço a todos que fechem seus olhos. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que está diante de nós, aberto, ó Pai. E pedimos que o Senhor possa abrir também os nossos corações nesse momento para que possamos receber a tua instrução. Nos ajuda, ó Deus, nas nossas fraquezas. Nos capacita, ó Pai, a sermos maiores conhecedores de Ti, Senhor, do Teu Filho Jesus Cristo, de tal maneira, ó Deus, que as nossas vidas sejam moldadas por meio desse conhecimento. Nós sabemos que a Tua palavra, ó Deus, é o meio pelo qual o Senhor usa, para que nós possamos chegar à compreensão da Tua vontade, ó Pai. Que nós não venhamos a nos desviar dela, que nós possamos, ó Senhor, moldar as nossas vidas segundo o Teu propósito, que é encontrado na Tua palavra, que o Seu Santo Espírito, ó Deus, possa agir eficazmente em nossas vidas, ó Pai. De tal maneira, Senhor, que nossas vidas possam ser vidas dignas, ó Pai, de verdadeiros cristãos. Que o Senhor, ó Pai, possa se apiedar, ó Pai, de cada um de nós aqui nessa noite. Cada um daqueles que já são pertencentes ao Teu aprisco, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, ó Deus, sobre as nossas almas, uma porção especial da Tua graça, para que nós possamos nos regozijar ainda mais em Ti, Senhor. E aqueles, ó Pai, que ainda não fazem parte do Teu rebanho, que o Senhor, pela Sua misericórdia, possa despertar para a verdade do Evangelho. Eu te peço, ó Deus, essas coisas em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma carta, de um Evangelho, escrito por um dos apóstolos de Jesus Cristo, que tem por objetivo nos instruir a respeito de quem foi Jesus e qual o papel de Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, veio até a Terra por um propósito. E esse propósito é o motivo pelo qual nós nos reunimos. Nós nos reunimos para poder anunciar o propósito da vinda de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não estão muito familiarizadas com esse propósito. Infelizmente, nós, seres humanos, temos a tendência de nos colocarmos em posições que nós não fomos chamados a estarmos. Já visto o nosso país, por exemplo, que é governado hoje, aparentemente por pessoas que não deveriam estar ali. Mas a coisa se torna muito mais séria quando nós nos tratamos a respeito da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos aquilo que Deus estabeleceu para que o homem possa chegar à reconciliação com Ele, nós vemos ao nosso redor e tomamos conhecimento a respeito de determinadas práticas que são nocivas à clareza do anúncio do Evangelho. Porque homens tomam a posição do Espírito Santo de Deus para fazer coisas que o Espírito Santo de Deus deve fazer. Um exemplo muito claro disso, irmãos, é a prática natural que as pessoas têm dentro das igrejas de facilitar a conversão das pessoas. Como se fosse possível facilitar a conversão de alguém. Deus estabeleceu o papel do homem dentro do Evangelho. Ele vai ter que anunciar o Evangelho e o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. É Deus quem converte o homem. Só que nós vemos uma prática acontecendo há muitos anos, criada por homens e adotada por muitas igrejas. O fato de nós resumirmos o aceitar a Jesus Cristo como o simples vir até a frente,
ou levantar a mão durante um apelo. Isso não é prova de que uma pessoa se converteu. E essa não é a maneira como Deus trabalha. Uma pessoa que se manifesta dentro de um culto, ela pode estar se manifestando a ação do Espírito Santo na sua vida. Mas não quer dizer que esse seja o modo tradicional ou normal com o qual Deus opera. A conversão ela envolve uma mudança de espírito, uma mudança na sua disposição, uma mudança no coração, na sua vontade, na sua inclinação. Isso é uma conversão verdadeira. Você se levantar e vir até a frente é apenas uma manifestação de que essa mudança aconteceu na sua vida. Dessa forma, nós podemos entender que muitas pessoas podem ter ido à frente das igrejas, dizendo que estavam aceitando a Cristo como Senhor de suas vidas, ou mais precisamente, aceitando a Jesus como Salvador, mas não como seu Senhor. Mas essas pessoas nunca foram salvas verdadeiramente, porque nunca houve um novo nascimento na vida delas. O texto que nós lemos aqui inicialmente, ele fala a respeito de duas questões bastante claras dentro da palavra de Deus e que se repete ao longo de toda a Escritura. Primeiro, a rejeição do homem. Jesus Cristo ele foi rejeitado tanto pelo mundo quanto pelos seus. Está aqui no versículo 10 e no versículo 11. No versículo 12 e 13, ele fala a respeito daqueles que recebem a Jesus Cristo. Mas aqueles que recebem a Jesus Cristo precisam de uma transformação que antecede o receber a Jesus Cristo. E nós vamos trabalhar em cima desses 4 versículos na nossa mensagem de hoje à noite. Nós vamos ver como é que Deus trabalha na vida do homem para que ele de fato possa ser convertido e possa vir a Deus. Algumas verdades serão ditas aqui, e essas verdades, irmãos, provavelmente não vão agradar a muitos aqui. Pode ser que não agrade nem a verdadeiros cristãos, que ainda não estão totalmente investidos do conhecimento da forma como Deus opera. Algumas pessoas podem até se ofender quando ouvem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o nosso papel aqui não é fazer uma mensagem que as pessoas saiam e digam, olha que mensagem gostosa de se ouvir. A nossa mensagem, o nosso papel, o papel de todo pregador deve ser de anunciar a verdade, porque somente a verdade pode libertar o homem. E o homem não está consciente de que ele ainda está preso no seu pecado. Então aqui no versículo 11, no versículo 10, ele começa dizendo que estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Nós vemos logo de cara aqui uma rejeição, né? O apóstolo João, escrevendo nessa carta, ele fala a respeito de um que veio até o mundo para trazer uma mensagem, um ensinamento, mas o mundo o rejeitou. Esse um de quem o João está falando aqui é aquele que no versículo 1 desse mesmo capítulo é chamado de o Verbo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, esse Verbo era o próprio Deus. No versículo 3 fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas que foram criadas pelo Verbo. Esse Verbo é de quem João está falando aqui no versículo 10, que apareceu no mundo. Ele também é chamado de a luz do mundo. No versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Houve um outro João, que não foi o João que escreveu essa carta, João o Batista. João o Batista, ele foi chamado por Deus, desde o ventre da sua mãe, para ser um anunciador daquele que haveria de vir. Ele seria aquele que prepararia um povo com o coração disposto para receber a Jesus Cristo quando esse se manifestasse. E ele veio para testemunhar da luz. E a luz era o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo, o Salvador do mundo. Jesus Cristo ele veio com a missão de salvar o mundo. É interessante nós observarmos isso, porque muitas vezes as pessoas confundem o papel de Jesus Cristo com aquilo que ele de fato não veio fazer. Quantos de vocês aqui já ouviram falar que Jesus Cristo veio estabelecer a paz entre os homens? Todos nós já ouvimos a respeito disso. Mas onde na Bíblia fala que Jesus Cristo veio para estabelecer paz entre os homens? Eu não encontro isso. Na verdade, Jesus Cristo ele diz que por conta da sua palavra, aqueles que o seguirem, aqueles que guardarem a sua palavra e viverem segundo a sua palavra, serão perseguidos. Ele fala que haveria divisão entre pessoas dentro da própria família.
pai odiaria filho e filho odiaria pai. De fato, quando o evangelho foi anunciado lá em Israel, muitas pessoas perderam as suas casas, foram desapropriados, abandonados pelos seus familiares. Até por conta disso, lá em Atos, no capítulo 2, nós vemos que havia uma necessidade de uma comunhão entre os irmãos, de tal forma que um supria a necessidade dos outros. E havia aquelas mulheres que haviam sido abandonadas, e havia viúvas, e haviam órfãos. Por quê? Por conta do nome de Jesus Cristo, muitas pessoas seriam perseguidas. Mas Jesus Cristo ensina lá no capítulo 5 de Mateus que são bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em meu nome. Ou seja, se houver perseguição por conta do nome de Jesus Cristo, homem nenhum deve se abalar por conta disso, porque fomos avisados a respeito disso. Então, quando eu falo a respeito de uma convocação para que você se arrependa dos seus pecados e venha a Jesus Cristo e o aceite e o receba de fato, nós estamos fazendo um convite que implica também um sofrimento. Pode ser que você não sofra agora, pode ser que você não sofra nessa vida. Talvez você viva aqui no Brasil, e nós nunca venhamos a sofrer uma perseguição do tipo que você seria desapropriado ou a sua vida estivesse em risco. Mas todos aqueles que vivem segundo a palavra de Deus serão perseguidos sim. De uma forma ou de outra, irmãos, aquele que carrega o nome de Jesus Cristo, ele é depreciado nesse mundo. Porque o mundo é inimigo de Deus. E se nós pertencemos a Deus, o mundo torna-se o nosso inimigo. O crente não vai buscar a inimizade do mundo, mas o mundo naturalmente vai buscar a inimizade com o cristão. Não porque o cristão é uma ofensa para ele, mas porque a forma de vida do crente é um insulto àqueles que estão perdidos. Jesus Cristo, ele foi rejeitado sendo o criador de todas as coisas, né? Nós vimos aqui no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos falando do próprio Deus, criador de todas as coisas, que me criou e te criou. Que criou todas as coisas que nós consumimos no nosso dia a dia. O nosso alimento e a nossa água provém de Deus, e o ar que nós respiramos também é proveniente de Deus. Em Jesus Cristo, todas essas coisas continuam a existir. A palavra de Deus fala que todas essas coisas subsistem nele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nós temos então um Deus que se compadeceu dos seres humanos, se tornando um homem como nós e andando entre os homens, de tal maneira que ele viveu como um de nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas coisas que cada um de nós somos, mas que não sucumbiu a nenhuma delas e a nenhum pecado, vivendo de forma perfeita. Ora, esse Deus se manifestou aqui na terra. Mas o versículo 10, ele fala que ele estava aqui no mundo e o mundo havia sido feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo o rejeitou. O mundo ouviu falar de Jesus Cristo, mas não deram interesse, não deram confiança para Cristo. Jesus Cristo é conhecido em todo o mundo hoje, mas nós podemos dizer seguramente que o mundo não conhece a Jesus Cristo. É possível, inclusive, dizer que pessoas dentro de igrejas fiéis que pregam o Evangelho não conhecem a Jesus Cristo. É possível, inclusive, dizer que pessoas que leram a Bíblia várias vezes, inteiramente, ainda não conhecem a Jesus. Porque conhecer a Jesus é muito mais do que você simplesmente saber fatos a respeito da sua vida, mas é você ter uma relação íntima com Ele. O conhecer aqui é o ato de você ter a Jesus Cristo como seu Senhor, e de tal forma que a sua vida se mistura com a vida de Jesus Cristo, e que as suas decisões elas são baseadas nessa mistura que hoje existe na sua vida, e não baseado nos seus pensamentos ou nas filosofias do mundo. É necessário que os homens conheçam a Deus, mas a palavra de Deus diz que o homem o rejeitou. Outra coisa importante que nós precisamos ressaltar dentro disso é que conhecer a Jesus Cristo não é uma opção dentre várias outras. Nós estamos falando a respeito daquele que criou todas as coisas. E ele criou também a forma como nós havemos de ser salvos. E ele também determinou a forma como todas essas coisas vão chegar a um fim.
Então ele é determinante dentro de toda a nossa existência. Deus não é um Deus desinteressado que nos criou e deixou nós, e nos deixou a nossa própria sorte. E que nós podemos sair por aí tomando decisões segundo a nossa própria vontade, como se Deus não tivesse nem aí para aquilo que nós somos. A palavra de Deus, ela fala a respeito de um Deus envolvido com a sua criação. E esse envolvimento se mostra muito claramente no fato de Jesus Cristo ter se manifestado em carne como homem aqui na terra. Essa é a maior prova de que Deus tem, sim, preocupação, interesse naquilo que Ele criou. Mas os homens querem dizer que Jesus Cristo é apenas uma opção dentre várias outras opções que estão aí no mercado. Talvez a sua opção seja por Buda, ou por Allan Kardec, ou talvez a sua opção seja por Maomé, ou por algum santo qualquer. Deus não deu para cada povo um Salvador. Deus deu um Salvador para todos os povos. E esse Salvador é o seu único Filho, Jesus Cristo. Ele é Salvador e não é o Salvador exclusivo também dos judeus. Talvez as pessoas olhem e falem assim, não, Jesus Cristo é um Salvador, mas assim, ele salva o povo judeu. Né? O nosso Salvador aqui no Brasil é, sei lá, é algum outro, de algum tipo. Você pode escolher um porque todos levam a Deus. Isso é uma mentira diabólica. Jesus Cristo é aquele que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, ele não está preocupado, irmãos, se você concorda ou se você discorda da sua palavra. O fato é que você vai ser julgado pela palavra dele. Alguém pode se levantar e falar assim, eu não concordo que Jesus Cristo seja a única opção. Jesus não veio pregar aqui conforto social. E ele nem quis que a sua mensagem fosse uma mensagem inclusiva, como é muito comum nos nossos dias. Hoje em dia, você chegar para um cristão no meio da sociedade e falar para ele, nossa, o importante é que todas as coisas levam a Deus, o cristão ou o pseudo-cristão é capaz de concordar com você. Mas isso não é cristianismo. Isso é filosofia humana. Cristianismo implica em exclusividade. Jesus Cristo, ele veio para ser exclusivo. Ele é o único Filho de Deus. Ele tem direito sobre a sua criação. Ele determina a forma como as coisas devem ser. E se você não está de acordo com o que Deus determinou na sua palavra, eu só posso lamentar por você, porque Ele não vai mudar por conta do seu desejo, da sua vontade. O caminho é único e exclusivo em Jesus Cristo, e não existe outro meio de chegar-se a Deus. O grande fato é que Deus, Jesus Cristo, está comprometido, principalmente, com a verdade. E aquilo que Jesus Cristo pregou é a verdade, irmãos. E talvez você não queira ouvir a verdade, porque talvez para você seja muito melhor continuar acreditando na filosofia humana misturada com esse falso cristianismo, que transforma em algo que as pessoas chamam de cristão, mas que é uma aberração, e que está levando um monte de gente para o inferno. Jesus Cristo veio para ser o único. E dentro da palavra de Deus não existe outro caminho, não existe como você dizer que uma pessoa que não está em Jesus Cristo vai se chegar, vai ser salva. Ah, mas ele era uma pessoa boa, e desde quando as pessoas são salvas por aquilo que elas fazem aqui na terra? O homem é salvo única e exclusivamente por mérito de Jesus Cristo e não pelos méritos da carne humana. Jesus Cristo está comprometido com a verdade. E a verdade, quando é pregada, implica em rejeição. Muitas vezes as pessoas elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir aquilo que lhe agradam. E por querer continuar ouvindo aquilo que lhe agrada, elas rejeitam aquilo que podia salvar a eles. Por que Jesus Cristo é rejeitado? O versículo 10 fala que ele veio no mundo que tinha sido feito por ele e o mundo não o conheceu. Versículo 11 fala que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nem os judeus, que tinham todo o Antigo Testamento, que já falava a respeito da manifestação do Salvador, quando viram Jesus Cristo fazendo todas aquelas maravilhas, ainda assim eles não receberam a Jesus Cristo.
O mundo não conheceu a Cristo. E os judeus não o receberam. É interessante nós observarmos a vida de Jesus Cristo. Os fariseus e os escribas, que eram profundos conhecedores das Escrituras, na letra, eles esperavam a manifestação do Salvador. Tanto é que quando Jesus Cristo começou a fazer os seus milagres, eles mandavam muitos homens, muitos dos seus súditos, daqueles que ficavam junto com eles, ou mesmo os escribas, estavam próximos de Jesus Cristo. Porque eles supunham que Jesus Cristo podia ser o Salvador. Assim como muitas pessoas supõem hoje que Jesus Cristo, de fato, possa ser o único meio de salvação. Naquela época, eles ouviam o que Jesus Cristo ensinava, muitas vezes se escandalizavam com os ensinos de Jesus Cristo, porque eles não aceitavam a palavra de Deus da forma como ela é. Eles estavam acostumados a uma mistura da palavra de Deus com um monte de ensinamentos humanos, e aquilo deixava eles confortáveis. Eles criavam vários rituais, e eles, cumprindo aqueles rituais, eles se apresentavam para a sociedade como pessoas santas, como pessoas boas, como pessoas justas. Mas o fato é que Jesus Cristo chamava eles de hipócritas. O Espírito de Deus não agia nos fariseus. Eles não conheciam a Cristo porque Cristo falava a verdade. Como não havia verdade neles, eles não podiam aceitar a verdade. Talvez você não aceite a Jesus Cristo hoje porque Jesus Cristo é a verdade e você não possa aceitar a verdade. Mas você está confortável com a mentira. Porque a mentira é natural do homem. Os homens não aceitam a Jesus Cristo porque os homens estão em trevas. Pega comigo aí o capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. É a primeira colocação aqui que o apóstolo João faz com relação a essa situação. Na verdade, Jesus Cristo mesmo, né? João só escreveu aquilo que Cristo falou aqui. Jesus Cristo estava falando junto com um fariseu. Um daqueles homens que era um dos maiores oponentes de Jesus Cristo, foi conversar com Jesus Cristo, e Jesus Cristo explicou para ele o que era a salvação. Disse a ele que era necessário que ele nascesse novamente. Capítulo 3, versículo 3. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É impossível que um homem entre no reino de Deus se ele não nascer novamente. Mas por que os homens não nascem novamente? Por que os homens não recebem a Jesus Cristo? E por que os homens estão condenados? Eles estão condenados porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Lembra do que nós lemos lá nos primeiros versículos? Que Jesus Cristo é a luz do mundo? Ele veio para aquilo que ele havia criado. Mas os homens não se achegam a Jesus Cristo, não o recebem, não o reconhecem, porque os homens amam as trevas. Muitos homens não entendem que o papel de Jesus Cristo aqui na terra foi de salvar os homens. Aqui no versículo 17 diz isso muito claramente. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus Cristo não veio para condenar os homens. Ele veio para pregar uma mensagem já estabelecida por Deus desde a eternidade, para que os homens pudessem ser salvos. A vinda de Jesus Cristo é um alerta para nós, que se nós não abraçarmos a Cristo, não nos apegarmos a essa forma de salvação, nós vamos ter que encarar o juízo de Deus, o julgamento de Deus. E Jesus Cristo veio anunciar justamente isso. Nós seremos julgados. E a forma de salvação dada por Deus é nós abraçarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Entretanto, os homens não compreendem essa verdade clara nesse versículo. Versículo 18 continua: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crer no nome do unigênito Filho de Deus implica em você simplesmente não reconhecer que Jesus Cristo é aquele que ele diz ser. Você fala assim, eu já ouvi a respeito de Jesus Cristo, ele fala que é o Filho de Deus, ele fala que ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, mas eu não aceito ele como um Salvador.
Ou você pode fazer pior do que isso. Você pode simplesmente se levantar e dizer: eu não aceito essa forma de salvação. Ou talvez você esteja simplesmente enganado, dizendo: eu entendo que ele é uma forma de salvação legítima, verdadeira. Eu entendo que ele é a única forma de salvação, mas eu ainda não estou preparado para aceitá-lo. Olha, a palavra de Deus ela fala que você precisa crer, porque aqueles que creem não serão condenados. Você não está preparado para quê? Eu respondo para você: você não está preparado para crer. O fato é que você não acredita, e você nem sabe por quê. Mas a Bíblia explica. Você não acredita porque você ama as trevas mais do que a luz. Aí você pode dizer: não, mas eu considero as coisas de Jesus Cristo boas e tudo mais. Ok. Você pode ter até uma simpatia pelo Evangelho, pelo cristianismo, mas você não ama a luz mais do que as trevas. O versículo aqui, 19, fala isso muito claramente. O mundo não ama a luz porque ele ama mais as trevas do que a luz. Essa é a grande questão. Os seus pecados e a vida que você está levando é muito mais valorosa aos seus olhos do que a luz de Jesus Cristo. Você não consegue compreender que existe um valor na luz de Jesus Cristo que não pode ser alcançado aqui na terra. Você está muito familiarizado com aquilo que você pode pegar, com aquilo que você pode ver e aquilo que você pode vivenciar no seu dia a dia. E você não está preparado para trocar todas essas imundícias por algo muito superior que nos é apresentado por Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito superior do que tudo isso. Talvez você esteja desfrutando de uma boa condição financeira aqui na terra, ou talvez de uma boa condição de saúde. Talvez você esteja passando pelo melhor tempo da sua vida aqui na terra. E você considere que servir a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, abraçar o Evangelho de Jesus Cristo, seja uma perda para você. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas que ele tinha no passado, e não eram poucas, ele reputou tudo como refúgio, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo é inesgotável. É uma fonte inesgotável de prazer e regozijo. Verdadeira alegria você só vai ter se você fundamentar a sua alegria naquele que é eterno, e não nas coisas passageiras aqui da terra. Talvez a sua situação seja outra. Você está passando por grandes dificuldades nesse momento na sua vida. Você está confuso com relação a várias coisas que estão acontecendo e você está inseguro com relação ao dia de amanhã. Saiba que em Jesus Cristo você pode ter segurança com relação à sua eternidade, não somente com o dia de amanhã. Ele te garante a eternidade e não somente um dia após o outro. Todos os dias estão resolvidos dentro em Cristo. O mais importante é: qual é a sua condição com relação a Jesus Cristo? Será que você o recebe e o aceita de fato? Você acredita nas suas palavras? Se você acredita nas suas palavras, então você pode acreditar que Ele está ao seu lado durante as suas dificuldades, ouvindo as suas petições e as suas angústias. E Ele responde às nossas petições. Então, nós rejeitamos a Jesus Cristo em primeiro lugar, porque nós amamos mais aquilo que é contrário a Ele. Nós amamos as trevas e não amamos a luz. O versículo 19, ele continua, eu li até que nós amamos, ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Além de nós amarmos mais as trevas do que a luz, naturalmente, as nossas obras elas corroboram para que nós continuemos nessa situação. As nossas obras elas são ruins. Elas são más diante de Deus. Só que para os nossos olhos elas podem parecer boas, aprazíveis, desejáveis. É como Eva lá no paraíso. Quando a serpente enganou Eva, ela distorceu a palavra de Deus. Deus havia dito ao homem que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente o homem morreria.
A serpente disse: certamente não morrerás. E Eva olhou para aquele fruto e ele era aprazível aos seus olhos. Parecia bom o fruto. Era desejável para dar entendimento. Era o pecado, irmãos, materializado ali na frente dela. Enquanto ela comia aquele fruto, provavelmente ela saboreou enquanto ele estava na sua boca. Talvez ele tivesse um gosto bom, diferente dos outros frutos. Mas o final dele era amargo. Era a morte. E o pecado na vida dos homens é exatamente dessa forma. Ele se apresenta como algo bom, aprazível, desejável, mas o final dele é amargo, é a morte. E nós precisamos nos desviar daquilo que é ruim. Nossas obras, elas são más, por isso nós rejeitamos a Deus. Cristo é a verdade, e por ele ser a verdade, nós não podemos nos firmar nele naturalmente. Eu quero convidá-los a que abram lá em João capítulo 8, versículo 45. João capítulo 8, versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não credes em mim. Interessante essa passagem. Porque Jesus Cristo, ele fala assim, vocês não acreditam em mim por qualquer outro motivo, mas o motivo pelo qual as pessoas não acreditam em Cristo é porque ele fala a verdade. Pura e simples. Eu falo a verdade e é por isso que vocês não acreditam em mim. Ele não está falando aqui que os homens não acreditam em Deus porque eles têm outra coisa melhor para acreditar. Não. É porque é a verdade. E sabe o que isso demonstra? Isso demonstra uma natureza corrompida nos homens. Ele estava falando aqui aos fariseus, aos escribas, aqueles homens que o rejeitavam. Percebe aqui no versículo 43 como ele começa essa conversa. Ele fala: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. A coisa chegava a tal ponto, irmãos, que Cristo explicando assim como eu estou falando aqui com vocês, e eu estou falando no idioma, né, no português, e eu penso que pelo menos a maior parte de vocês aqui estejam me ouvindo, né, e até me entendendo de certa forma. Jesus Cristo, quando falava, ele falava numa língua que as pessoas também entendiam. Só que era como se elas estivessem ali e não estivessem ouvindo o que Cristo estava falando. Porque Jesus Cristo falava a verdade. Versículo 44 fala assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui ele fala claramente a respeito daquele ocorrido lá no Éden. Satanás, por meio de uma mentira, matou toda a humanidade. Ele instaurou ali o império da morte. A morte adentrou a sociedade por conta do pecado de Adão e Eva. E a prova de que existe pecado em nossas vidas é que nós iremos morrer um dia. E de que nós somos cercados por morte. Isso é a prova de que o império da morte ainda está vigendo nos nossos dias, existindo, e está ativo. E as pessoas estão morrendo, e elas precisam ser salvas do destino que a morte irá dar para elas. Satanás, ele foi homicida desde o princípio e ele não se firmou na verdade, porque a verdade não estava nele. E Jesus Cristo fala que vós tendes por pai ao diabo. Percebe que ele fala de forma natural que os homens têm naturalmente como pai o diabo e não podem ouvi-lo. Quando ele profere mentira ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não credes. A grande questão aqui é que as pessoas não podem ouvir a Jesus Cristo quando ele fala a verdade. O evangelho de Jesus Cristo é a verdade, mas as pessoas não conseguem ouvir a verdade. Por quê? Porque tendes por pai ao diabo e não podem se firmar na verdade. A palavra de Deus, ela diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Mas nós não estamos nos preocupando com isso. Nós queremos conquistar o mundo e tudo aquilo que o mundo tem para nos dar.
Hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que o mundo pode dar do que aquilo que Deus irá dar no dia do juízo. As pessoas não estão se preocupando com o fato de que nós todos seremos julgados um dia. E que seremos julgados segundo a palavra de Deus. E que essa palavra está diante de nós hoje, mas qualquer dia da semana, dentro da Bíblia. E que por meio dela nós podemos chegar ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas você tem muito mais coisas para se preocupar do que se preocupar com a sua eternidade, né? O grande problema do homem é que ele está se preocupando com aquilo que é passageiro, mas aquilo que é eterno ele está se esquecendo. Isso pode ser percebido inclusive na vida dos crentes, que apesar de serem cristãos, têm tido uma vida bastante desleixada com relação àquilo que é santo e agradável a Deus. Que têm trocado a santidade, palavra estranha essa, né? Muitos já arriscaram do seu vocabulário há muito tempo. Mas a palavra de Deus, ela diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, nós precisamos de muito mais, irmãos e amigos, do que vir e participar de um culto, do que levantar as nossas mãos. Nós precisamos de uma transformação espiritual que nos santifique. Sem isso, nós não estaremos na presença de Deus. Você deve estar perguntando, pô, Paulo, você está complicando a salvação. Não, eu não estou complicando a salvação. O texto bíblico ele fala bastante claramente que nós somos amantes do pecado. Nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus fala naturalmente. Nós amamos as trevas e não amamos a luz. Então nós precisamos ser despertados para a realidade de que nós precisamos verdadeiramente de um coração regenerado. De que não é esse coração que você tem aí quando você nasceu que vai ser o meio pelo qual você vai ser salvo. Não é com essa mentalidade que você tem desde o seu nascimento que você vai ser salvo e vai adentrar o reino dos céus. Você precisa de uma nova mentalidade, você precisa de uma nova inclinação, você precisa de um novo espírito habitando dentro de você, senão você não vai entrar no reino dos céus. Vai ser só mais um que rejeita Jesus Cristo. O mundo rejeitou a Cristo. Os seus rejeitaram a Jesus Cristo. E existe algo dentro do homem que faz com que ele não creia. E você nem sequer se familiarizou com essa realidade. O seu pecado, o meu pecado, é inimizade com Deus. E é incapaz de nós acreditarmos em Jesus Cristo se nós não tivermos uma nova vida. Nós precisamos então ser regenerados. Nós precisamos receber uma outra vida. Algo precisa ser feito em nosso favor. E essa é a questão crucial. Nós precisamos mais de Deus para a nossa salvação do que qualquer um aqui possa estar pensando até esse momento. Eu falei a respeito da palavra de Deus. Jesus Cristo fala que não é necessário que nós recebamos a Jesus Cristo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, Criador de todas as coisas, foi simplesmente ignorado pelos homens. Mas, versículo 12, capítulo 1, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Visto que todos os homens rejeitavam a Deus, algo precisava ser feito para que o homem pudesse, de fato, receber a Jesus Cristo e conhecê-lo. E nós vemos o versículo 12 nos esclarecendo o que foi feito. Em primeiro lugar, ele fala aqui que existe alguns que o recebem, e a todos quanto o receberam, ou seja, nem tudo está perdido. Existem pessoas que ouvem a Jesus Cristo, o recebem, o reconhecem. A esses, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A palavra aqui, ela fala muito claramente a respeito de nós sermos não somente pessoas que acreditamos em Jesus Cristo de forma intelectual, como ele existiu de fato, ele fez boas coisas, eu acho que a melhor coisa que eu tenho a fazer na minha vida é me unir àqueles que estão ensinando a respeito dele. Ele fala a respeito de você se tornar filho de Deus. O conhecer e o receber, no versículo 12 fala, aqueles que o receberam tornam-se filhos de Deus. Ou seja, nós somos regenerados.
gerados novamente. Nós recebemos uma nova vida. Mas essa nova vida, ela vem inclusive antes de nós recebermos a Deus. Nós precisamos ser renovados inicialmente para que nós possamos, de fato, ouvir a palavra de Deus e recebê-lo de fato. É necessário que haja um novo nascimento. É o que Jesus Cristo disse para Nicodemos no capítulo 3, no versículo 3. Depois de ele conversar com Nicodemos, Nicodemos reconhecia em Jesus Cristo poder e autoridade vinda do Deus Altíssimo. Mas Jesus Cristo já vai direto na ferida e diz: Nicodemos, na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Cristo não estava buscando bajulação. Nicodemos estava falando: olha, Senhor, de fato você é mestre mesmo, porque aquilo que você fala só pode ser oriundo de alguém que veio de Deus. Jesus Cristo já corta a conversa e já fala: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Era necessário que houvesse então um novo nascimento na vida de Nicodemos. Nicodemos, claro, não entendeu o que Jesus Cristo estava dizendo. Jesus Cristo começa a explicar a ele. A palavra de Deus nos dá segurança a respeito da conversão de Nicodemos, porque em outras passagens ele intervém em favor de Jesus Cristo. E lá na última passagem que se refere a Nicodemos, fala que ele pediu o corpo de Jesus Cristo depois de crucificado para poder sepultá-lo da forma apropriada. Houve um novo nascimento ali em Nicodemos. Eu precisei nascer novamente. Você, meu irmão, precisou nascer novamente para que você pudesse receber a salvação. Para que você pudesse receber a Jesus Cristo da forma como Ele diz ser, você precisou de um novo nascimento. E se você não recebeu a Jesus Cristo ainda, é porque você ainda não nasceu novamente. E você precisa dessa nova natureza. Somente os que são feitos filhos de Deus são esses que recebem, que conhecem e que creem em Jesus Cristo. Versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Percebe que aqui, nesse novo nascimento, ele não está falando de um nascimento normal. Porque o nascimento normal é um nascimento que é oriundo do sangue, é oriundo da vontade do homem, é oriundo da vontade da carne. Mas esse novo nascimento, ele não provém da vontade do homem, não provém da vontade da carne, ele provém de Deus. É iniciado em Deus e termina em Deus. Para que nós possamos receber a Jesus como nosso Senhor, nós precisamos desse novo nascimento que é descrito aqui na palavra. Não o nascimento que você tem. É necessário que você nasça de novo. É as mesmas palavras que Jesus se dirigiu a Nicodemos. É necessário que você nasça novamente. Porque se você não nascer novamente, você não pode receber a Jesus Cristo. Mas e aqueles que já vieram e disseram que receberam a Jesus? Se não houve um nascimento, esse recebimento não foi verdadeiro. Eu não posso dizer que alguém tenha recebido a Jesus Cristo de verdade ou de mentira. Mas Jesus Cristo sabe. Deus sabe. Porque é Ele que dá o novo nascimento. E somente nasce novamente aqueles a quem Cristo dá. Aqueles, na realidade, a quem o Pai dá ao Filho. Esses nascem novamente. E como é que eles nascem novamente? Eles nascem através do ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual o homem pode ter um novo nascimento. Muitas pessoas aqui precisam nascer novamente. Tem muitas crianças amadas aqui que vão precisar de um novo nascimento. Porque não adianta ser filho de crente. Não adianta fazer coisa de crente. Não adianta se vestir como crente, nem parecer crente. Você precisa de um novo nascimento. O novo nascimento é a única segurança que nós temos para que nós possamos adentrar ao reino dos céus. É isso que nós devemos buscar. Esse novo nascimento da parte de Deus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam.
Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Receber Jesus Cristo não é algo trivial e nem é artificial. Ele não pode ser produzido por homem algum. Então, o que nós precisamos, irmãos? A primeira coisa que nós precisamos é da misericórdia de Deus. Se o novo nascimento é promovido por Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus em vários aspectos. No primeiro aspecto, Deus teve que enviar o seu Filho Jesus Cristo para pregar a sua palavra, para nos ensinar que nós precisamos receber a Jesus Cristo como Ele diz ser, o Filho de Deus, o único meio de salvação, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e será salvo. Creia em Cristo e não será condenado. Tudo isso, Deus demonstrou misericórdia por nós, de forma aberta e abrangente. Todos os homens podem chegar ao conhecimento de Jesus Cristo e da obra que Ele fez por meio do Evangelho, que é propagado abertamente e publicamente. Mas, em segundo lugar, nós precisamos ser regenerados. Nós precisamos ouvir a palavra de Jesus Cristo e precisamos recebê-la. E receber a palavra de Jesus Cristo não é ficar discordando daquilo que Jesus Cristo disse, mas é recebê-la plenamente em nossas vidas, reconhecendo que nós somos pecadores e que precisamos nos achegar a Jesus Cristo em verdade. Precisamos desse coração novo. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. E nós só reconhecemos os nossos pecados através da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos enxergar então as nossas próprias misérias. Tendo Deus tido misericórdia conosco e nos dado a oportunidade de ouvir a sua palavra, ouvir os nossos pecados com relação, ouvir essa confrontação de pecados, a nossa situação e o nosso destino eterno, nós precisamos então reconhecer as nossas próprias misérias e perceber que nós não acreditamos em Deus porque nós estamos enraizados no nosso próprio pecado e que nós precisamos ser libertados dessa opressão. O pecado prende o homem a tal ponto que ele é incapaz de reconhecer a necessidade de Deus para a sua salvação. É isso que faz com que o homem não saia do seu estado atual, mas permaneça preso ao pecado e tendo como fim a sua condenação eterna. É necessário reconhecer que Jesus é aquele que Ele diz ser. Jesus Cristo, Ele veio sendo o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas Ele morreu numa cruz para pagar pelo pecado de todo aquele que nele crê. Não é de toda a humanidade, mas somente daqueles que acreditam em Jesus Cristo como Ele é, que o recebem verdadeiramente. Esses sim receberão a Jesus Cristo como seu Salvador. A verdade estava nele, diz lá no capítulo 8, versículo 44. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Essa é uma grande questão. Será que alguma coisa nos impede de crer em Jesus Cristo? Os versículos que nós lemos diz claramente que aquilo que nos impede de crer em Cristo é que a verdade não está em nós e que nós amamos os nossos pecados. Mas eu queria convidá-los a ler comigo também o capítulo 14, versículo 17. E aí nós concluiremos essa mensagem. Capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A promessa aqui, irmãos, nessa mensagem, nessa palavra de Jesus Cristo, é que Ele enviaria o Espírito Santo. Esse é o Espírito de verdade. O Espírito que é o próprio Deus, assim como Jesus Cristo é o Deus. O mundo não pode receber. Percebe que é a mesma palavra que é usada lá no nosso versículo inicial? O mundo não recebe, não conhece a Deus.
e os judeus não o recebem, o seu povo? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Somente por meio do Espírito Santo de Deus habitando dentro do homem é que nós vamos conhecer a Jesus Cristo e nós vamos poder recebê-lo de fato. Sem isso, jamais nós poderemos conhecê-lo e o receber. Nós precisamos, irmãos e amigos, clamar a Deus pela sua misericórdia, para que esse Espírito aqui ele possa habitar dentro de nós. A salvação é mais uma questão de total dependência do homem em relação a Deus do que a sua ação ativa de decidir quando você vai aceitar a Jesus Cristo. Porque não é a sua decisão, mas é a transformação espiritual promovida por Deus. Nós precisamos orar para que nós sejamos renovados a cada dia nesse mesmo Espírito e orar para que aquele que ainda não tem o Espírito de Deus, pela misericórdia de Deus, possa ser revestido desse Espírito. E assim ele possa receber a palavra de Deus, possa reconhecer a verdade e possa conhecer a Deus como a Jesus como seu Salvador. Sem esse Espírito, o homem não pode fazer absolutamente nada. Cristo não abandonou a humanidade, veio para salvar o homem. E ele salva o homem através da mensagem evangelística, pela qual o Espírito Santo de Deus atua. Se você quiser receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua perdição, você precisa de uma renovação de espírito. Você precisa que esse Espírito habite em você. Você precisa clamar a Deus por esse Espírito. E esse Espírito vai te convencer dos seus pecados e te convencer a crer em Jesus Cristo.